Bom, saudações a todos. Me chamo Caio Paiva Fernandes e o meu coautor é o Antônio Adílio Costa da Silva. Nós desenvolvemos o artigo intitulado A implantação do campus da UFC na cidade de Crateús e suas consequências socioespaciais. No decorrer desse áudio eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho e logo da introdução, a gente fala sobre a expansão do ensino superior público que tem ocorrido em todo o Brasil, E quando chega na cidade de Crateús, a gente teve alguns tensionamentos, O que levou essa infraestrutura a chegar na cidade? E principalmente ela ficar alojada nos limites da malha urbana territorial. Então a gente foi atrás de descobrir essas questões, Dentro dessa motivação, a gente buscou trabalhar com alguns agentes determinantes e fatores determinantes, O que essa cidade ela teve de atrativo e quais foram as articulações políticas, econômicas e sociais para que esse campus da UFC fosse implementado de fato na cidade de Crateús. Então, tendo isso em mente, o nosso objetivo é analisar os impactos socioespaciais que a chegada dessa instituição de ensino superior vem causando no município, bem como apontar os critérios utilizados tanto para a escolha de Crateús como polo receptor, quanto para a escolha do local de construção do campus dentro da cidade. Ou seja, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que uma infraestrutura tão grande como essa de ensino, ela causa alguns impactos na cidade, tanto como formação de pessoas, como estrutura em si, Mudando a paisagem, afetando as pessoas, enfim. Tendo isso em mente, a gente optou como metodologia a bibliográfica, para a leitura de artigos e aporte teórico, a exploratória, porque a gente teve que ir a campo, para conhecer o local que o campus foi implantado, que inclusive tinham pessoas que moravam naquele lugar, então essas comunidades tiveram que ser realocadas, então a gente também foi verificar esse lugar em que essas pessoas se mudaram, e de cunho qualitativo, porque a gente teve que fazer algumas entrevistas, Mais para frente eu vou falar um pouco dessas entrevistas. Como os primeiros resultados, a gente trouxe aqui um recorte do Google Earth com imagem de satélite que mostram o antes e depois do lugar em que a UFC foi construída. Aqui a gente tem uma foto de 2012 e 2022, a gente percebe que a malha urbana já teve um crescimento em desenvolvimento nessa região, certo? Muito por conta da implantação do campus. Essa área que está em destaque é referente ao campus da UFC. Esses que estão nas proximidades delimitados são alguns loteamentos que foram construídos em decorrência da chegada. A gente entrevistou como representante político o ex-prefeito da cidade. A gente fez a pergunta: como ocorreu o processo para que Crateús se tornasse sede de uma unidade da UFC? Aí, como resposta, ele explicou que foi feito toda uma pesquisa técnica, foi levado em consideração o protagonismo da cidade na sua micro-região, Crateús ela é uma das cidades mais importantes da porção oeste do estado do Ceará, então ela, na sua micro-região, estrategicamente ela tem importância e tem também uma infraestrutura urbana que compete e sustenta a UFC enquanto instituto superior, certo? A população também é determinante. A gente entrevistou os corretores imobiliários, como representantes do setor econômico, e a gente fez a pergunta: algum fato foi decisivo para a instalação do campus em Crateús? Aí aqui eles falaram que o empresário local, que ele era o antigo dono do lugar das terras em que a UFC foi implementada, eles falaram que essas terras em partes foram doadas, tanto para a construção da UFC, foi doada para a prefeitura essas terras, e também ele doou uma parte para que
as pessoas da comunidade que morava lá, no antigo lugar da UFC, que era popularmente conhecida como Quilômetro 4 e Beira da Pista, fossem realocadas em um novo lugar, certo? Então aqui eles também explicam, né, que custou mais de R$400 mil o projeto, toda a questão da doação de casas, 150 casas para as famílias. Então a doação desse empresário, que ele também saiu lucrando, né, visto que ele ainda é dono de algumas terras no entorno da UFC, ele acabou ganhando com isso também. Na entrevista com os moradores, a gente fez 2 perguntas. Na verdade, a gente fez mais de 2 perguntas, porque como tem que fazer o recorte, eu tive que sintetizar. De que forma a UFC interferiu em sua vida? Aí a gente teve respostas positivas, tivemos respostas negativas, certo? Essas respostas elas iam modificando de acordo com as comunidades, tanto de Quilômetro 4 como Beira da Pista. A gente teve essas distâncias. A gente perguntou como ocorreu o processo de desapropriação da sua casa, se teve diálogo ou somente imposição. Alguns sinalizaram de forma positiva e outros sinalizaram de formas negativas. Então a gente percebe uma dualidade, né, nessas respostas. Como considerações finais, a gente percebeu que Crateús foi escolhido por ser uma cidade estratégica para a implantação do campus. A construção se deu nos extremos da zona urbana da cidade por conta de uma estratégia política e econômica para modificar o crescimento da malha urbana. E todas as pessoas que a gente entrevistou, elas concordaram que a qualidade de vida acabou melhorando, né, por terem mudado de moradia, embora houvesse esses conflitos. E é isso a nossa gravação.